Salve, salve colaboradores! Bem-vindos ao canal Gestor 4.0. Eu sou Wellington, especialista em gestão de serviços em TI, e hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Como escolher o profissional certo para o negócio? Bom, para responder essa pergunta, eu criei uma série de 3 vídeos explicando sobre o processo de contratação de forma que ele seja o mais eficiente possível dentro de uma organização. Fica aí comigo, que hoje a gente vai começar a fazer um tour por esse processo. Bom, meus prezados, para começar então, nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre as condições básicas que uma empresa precisa estabelecer para iniciar, organizar e realizar um processo de contratação. Sobre essas condições básicas, eu determinei 3, que para mim são fundamentais. Mas, lembrando, o objetivo aqui não é esgotar o tema, é apenas que esse vídeo se torne como mais uma referência para os bons gestores praticarem processos da maneira mais eficaz e eficiente possível, ok? Bom, começando então sobre os aspectos que eu considero fundamentais ou condições básicas, para realizar um processo de contratação. Primeiro, determinar o objetivo da contratação. Por que estou contratando? É interessante que existem equívocos relacionados a isso. Nós acreditamos que contratamos pessoas para resolver problemas ou para manter a situação atual. Isso é um equívoco, isso é muito ruim para toda a organização. A contratação ela deve ter como base o planejamento estratégico da empresa, alinhado ao planejamento estratégico do departamento ou área onde será alocado esse profissional que será contratado. Esse alinhamento ele é fundamental para que se estabeleça a necessidade ou não de uma contratação. Atrelado a isso, além do plano estratégico, também nós temos os programas de melhoria contínua, não é verdade? Os projetos da empresa, as orientações, pode ser imediatas, como uma nova determinação de lei, um novo projeto de lei que exige, por exemplo, agora a gente tem a LGPD entrando nesse mês, e que exige que exista um responsável pelos dados armazenados pela empresa. Então, com isso, exige uma necessidade de uma contratação. Então, sobre esse aspecto, determinar o objetivo da contratação é fundamental. Precisamos responder a pergunta por que estamos contratando. E que isso esteja atrelado aos objetivos do negócio, com certeza. E que não seja relacionado à resolução de um problema. O seguinte, é que muitos gestores acreditam que vão resolver os seus problemas contratando uma pessoa nova. E não é real. A contratação ela pode fazer parte de um plano de ação para resolver algum problema interno. Tudo bem? Mas ela não é a única ação e nem deve ser a única ação para resolver um problema. E outra coisa, não é um terceiro que resolve os nossos problemas, somos nós que resolvemos os nossos problemas. Então a empresa resolve os problemas da empresa. Imputar essa responsabilidade nas costas de um profissional, de uma contratação, é incorreto. Esse profissional ele pode somar, ele pode nos ajudar a resolver os problemas, mas não pode assumir a responsabilidade total por resolvê-los. Existe uma diferença muito importante nesse aspecto. Então, não contratamos para manter a situação atual apenas. Contratamos para continuar crescendo, melhorando, atendendo às necessidades do negócio. E aí, como a gente sabe disso? Através do plano estratégico, da orientação da organização, das necessidades de atendimento à legislação, qualquer coisa nesse sentido. Tudo bem? E também não contratamos o profissional acreditando que ele apenas, ou que essa contratação apenas vai resolver o problema. Aconteceu até um fato comigo, em que durante o processo seletivo foi me passado o seguinte: olha, estamos contratando porque a gente precisa resolver o problema com essa pessoa que está hoje. Aí depois que eu entrei na empresa, eu vi que o problema não era o profissional. Então eu acabei aceitando a oportunidade para até entender melhor o que era aquilo, era um desafio interessante. E daí eu fui conhecer esse profissional, que, entre aspas, eu iria substituir. Aliás, muita empresa faz isso de maneira inadequada.
Bom, e aí eu conheci o profissional e entendi que na realidade o problema estava na empresa. Estava como a empresa, ela olhava para aquele setor, para aquele departamento e também para aquele profissional. Tá? Existia uma incoerência ali, né, do que era cobrado e do que efetivamente era colocado, né, como condições de trabalho. Então veja, né, às vezes estamos, né, insatisfeitos com o profissional, e aí optamos por contratar um novo para substituí-lo, sendo que o problema não é ele, o problema está na gestão, ok? Então, por isso eu digo, né, contratar para resolver não é o caminho seguro, tá? Tem que apenas fazer parte de um plano de ação para resolver um problema, tudo bem? Bom, vamos lá, seguindo dessa questão da determinação do objetivo fundamental. Próximo passo que eu considero muito importante como condição básica, né, para o processo de contratação. Determinar os requisitos da contratação. Então, como se dará esse processo de contratação? Como vamos organizá-lo? Né? Quantas fases ele terá? Né? Porque, fundamentalmente, nós sabemos que o processo de contratação, na prática, se resume em duas etapas, partes ou fases, que é o recrutamento e a seleção, ok? Mas dentro deles a gente pode ter subdivisões, tá? Pode ter subfases dentro dessas duas etapas. E aí é importante que nesse momento sejam definidos, né, como será organizado todo esse processo. Bom, pode existir uma referência prévia, como políticas, né, de contratação já estabelecidas pela empresa, existe uma normativa, algo que regulamente como se dá esse processo na empresa, e aí você vai usar como referência para esse processo de contratação pontual, processo de contratação que está ocorrendo nesse momento, ok? O RH ele é fundamental em toda essa fase. Aqui, lembrando, o foco do canal é atuar na questão do olhar do gestor, na perspectiva do gestor, ok? Mas ele não isola o gestor, né, numa cúpula em que ele é o único responsável, que o olhar dele é apenas é o único que vale. Tudo bem? Então o RH ele é fundamental em tudo isso que a gente está falando agora, tá? O que é importante delimitar é que o RH ele não deve assumir a responsabilidade total por todo esse processo. Tudo bem? Bom, mas já vou falar disso. Então sobre os requisitos, né? Os requisitos do processo de contratação, ele sendo orientado por uma política prévia ou um processo já anteriormente formatado de como funciona a contratação dentro do âmbito da empresa, tudo bem? Se não houver, já existe a oportunidade aí de criar uma política, né, de contratação e por aí vai. Tá? Com isso, né, as fases bem delimitadas, como eu falei, nós temos recrutamento e seleção, né, dentro desses requisitos aí, e pode ter subfases, tudo bem? Prazos são importantes. Tá? Então, esse processo, como se fosse interpretado um projeto, tem prazos. Tá? Então é importante delimitar ou determinar, né, quais são os prazos que nós temos que atender, em função das necessidades do próprio negócio. Tá? Os responsáveis dentro disso também importantíssimo, né, definir os papéis e responsabilidades dentro desse processo de contratação. E aí tem aquela temática, né? Vamos terceirizar ou não vamos terceirizar? É comum algumas empresas terceirizarem o processo de contratação. O erro aqui é imputar a responsabilidade total do processo de contratação para um terceiro. Um terceiro pode ser fundamental para que a gente tenha êxito no processo de contratação, mas ele é um apoiador técnico, ele conhece a técnica, ele conhece o método, ele sabe como nós devemos organizar, né, de maneira lógica e eficiente o processo de contratação. Ele é um grande apoiador, o terceiro, ou mesmo a área de RH, especialista nisso, é um grande apoiador, mas aí imputar a responsabilidade total da contratação na mão do RH ou do terceiro, se eximindo da responsabilidade até que o profissional seja contratado, isso está errado. Tá? Então, a área operacional, a área que solicita, né, esse profissional, ela deve participar ativamente do processo de contratação, ativamente. E desse representante, né, com certeza, o gestor. Então, o gestor da área solicitante, né, dessa contratação, ele deve participar de maneira ativa, ele deve ser protagonista nesse processo e deve ser bem amparado e apoiado
pela área de RH ou pelo terceiro que faz a função do RH nesse momento, tudo bem? A diretoria também como apoiador desse processo, tá? Mas o protagonista é o gestor imediato, tudo bem? Determinar também quais são as habilidades técnicas e comportamentais desse profissional que eu pretendo contratar. Se já existe uma descrição de função prévia para essa, né, relacionada a essa vaga, isso é ótimo, porque vai ser usado como referência, tudo bem? Mas se não há uma descrição de função prévia, aí está uma grande oportunidade com esse processo de contratação de construir uma descrição de função, ou pelo menos, no mínimo, determinar quais são os requisitos técnicos e comportamentais para essa contratação. Isso é fundamental. Eu preciso saber que habilidades esse profissional que eu estou contratando, eu quero contratar, precisa ter para atender as necessidades do negócio. Olha, isso é fundamental. Não adianta nada você fazer um copy-paste, né, um copia e cola de uma outra empresa que abriu uma vaga similar ou algo assim, você colar aí e usar isso como referência. Isso está incorreto. Cada negócio tem as suas particularidades, tem o seu universo. Tem nuances dentro disso. Algumas coisas são estáticas, mas outras não. Então é importante que essa avaliação ela seja muito bem feita e contextualizada para o ambiente da empresa. Então, o que realmente eu preciso? Não é o que eu acho que é legal, não acho que é o que eu acho interessante, ou que eu vi em algum curso e eu vou colocar que o cara tem que ter essa certificação, essa habilidade, aquela outra habilidade, porque eu vi um artigo e eu achei interessante que o profissional do futuro precisa ter isso, precisa ter aquilo, e aí você monta aquela lista gigantesca de habilidades técnicas e comportamentais. Você está minando, né, a chance de sucesso do seu processo de contratação. Tudo bem? E por dois aspectos. Primeiro, porque vai ter uma dificuldade maior de você identificar o profissional que atenda a essas necessidades. E dois, você vai impactar diretamente no próximo item que eu vou entrar agora, que é a proposta salarial. Então eu vejo por aí alguns sites de divulgação de vagas, onde se coloca uma lista imensa de certificações, de habilidades comportamentais, de experiência e por aí vai, coisas que apenas super-homem consegue atender, e olha lá, hein? O pior ainda é a proposta salarial totalmente incoerente a isso. Você pede que um profissional ele invista R$100 mil em certificações e cursos, e você quer pagar para ele R$2.000, R$1.500, ou você coloca simplesmente o a combinar. O a combinar ele é terrível. Mas já vou entrar nesse mérito da proposta salarial. Bom, então, falando especificamente sobre a descrição de função ou requisitos, né, da vaga aí, que está sendo aberta, dentro da contratação que está sendo, né, feita, aí, o processo que está corrente, é importante delimitar então quais são as habilidades técnicas e comportamentais dentro do contexto do negócio, dentro das necessidades do negócio. Okay? Por isso que é muito importante a condição anterior, que eu falei que é importante determinar o objetivo da contratação. E com essa determinação fica muito fácil de você reconhecer quais são as necessidades técnicas e comportamentais desse profissional que eu estou precisando. Bom, e agora vamos para a proposta salarial. Proposta salarial, olha, infelizmente eu ainda vejo bastante, né, em divulgação de vagas, em todos os sites aí, tá? Plataformas reconhecidas e outras plataformas menores e por aí vai. Né? O a combinar, então salário, proposta salarial, né? A combinar. Alguns chegam até a colocar benefícios lá, isso, vale aquilo, vale lá, auxílio creche, por aí vai. E um salário a combinar. Olha, isso é muito ruim. Muito ruim. Por quê? Porque isso dá margem a várias coisas. Primeiro, prostituição do mercado. E cria um leilão dentro da área, né, de ocupação. Dentro da área ocupacional, dentro da área profissional que você está precisando. Aí, tá? Porque daí é aquela história, né? Quem dá menos e atende os requisitos mínimos da vaga, e daí pode até ser bem subjetivo essa avaliação, ok? É que é contratado. Isso é muito ruim. A empresa, ela deve levar essa informação inicial. Isso é muito importante. Então, como que a gente chega a uma proposta salarial?
Faça avaliação sobre o que você determinou anteriormente, que é os requisitos da vaga, as habilidades técnicas e comportamentais. Faça uma pesquisa de mercado e entenda quanto o mercado está pagando, às vezes dentro da própria região, quanto está pagando por aquele profissional, quanto aquele profissional ele vale, né? Quanto que ele teve que investir, se dedicar para poder chegar a esse status que você necessita. Tá? E aí tem que ser coerente, tem que ser totalmente realista e justo. Se o profissional vale no mercado 2.000, você não tem que pagar 1.000, tem que pagar 2.000 ou mais. E outra coisa fundamental, tá? Profissional bom custa mais. Se você tem um olhar pelo custo, né, ele custa mais. Tá? Então, para você ter mais resultados, você, via de regra, não é sempre, né, mas em linhas gerais, você investe mais. Porque a chance de você obter o resultado que você espera, que é maior, também vai ser maior, é proporcional. É como você ir no mercado, e você vai lá e tem vários produtos na prateleira, tá? E teoricamente para o mesmo fim, não é verdade? E daí você olha lá vários produtos, e daí tem produtos que são mais baratos, mais caros, e por aí vai. E daí você opta pelo mais barato. A chance de ele trazer os resultados ou a mais, né, do que você está esperando é muito menor. Tá? Agora, se você faz um investimento maior, né, você compra um produto aí que tem um valor maior, a chance dele atender os seus resultados esperados ou superá-los é muito maior. No mercado profissional é assim também, essa lei também funciona. Então, se você quer um profissional muito bom, mas não quer pagar por ele, dificilmente você vai conseguir um profissional. É atirar no escuro. Você pode até, né, como jogar na loteria, você pode até encontrar um profissional ali que não está bem orientado quanto à sua carreira, e que ele é muito bom em outros aspectos. Somente no gerenciamento de carreira que não. Tem muito profissional assim, infelizmente. E daí ele aceita aquele valor. E aí você consegue atender aqueles resultados e aí você acredita que você deu sorte. Né? Aliás, você deu sorte não, que você tomou a atitude correta. Não, tem que continuar a combinar. Isso está errado. Você jogou na loteria. E aí você deu sorte, mas podia dar muito azar. Tá? E demitir profissional dá muito mais prejuízo do que apenas você fazer um ajuste coerente. E outra coisa, o a combinar, para mim, significa que a gestão não é madura o suficiente. Que existe algum erro ali. Tá? Isso é muito ruim. E essa percepção, ela é passada pelo profissional. Conversa com profissionais, vocês aí, e pergunta para ele qual é a impressão que você tem como tem um a combinar. Uma percepção muito ruim. Então você está minando até a visão da própria empresa. Não é uma atitude correta, não é uma atitude de um bom gestor, o a combinar, ou de uma empresa, né, uma boa empresa, a combinar. Então, tirem esse negócio do a combinar, sejam coerentes com o valor do profissional em relação ao mercado e às necessidades que vocês têm, ok? Bom, seguindo aqui, terceira condição que eu considero aí fundamental para iniciar, né, para estabelecer um processo de contratação, é a documentação. Então, quando você estabeleceu aí, né, quais são as diretrizes, né, do processo de contratação, os objetivos, os requisitos, por aí vai, isso gera uma documentação ou tem como referência uma documentação. Né? Ela tem que ser bem organizada e ela vai ser referenciada durante esse processo, bem, para garantir a aderência. A área de qualidade adora isso daí, não é verdade? Mas para você poder avaliar, né, como está sendo esse processo, precisa ter uma documentação de referência, isso é importante. Dentro dessa documentação, tem um item que está relacionado à divulgação desse processo. Tudo bem? Então, esse documento, o principal objetivo dele é que todas as outras pessoas, o que esse processo, né, de compartilhar as informações sobre o processo de contratação, ele seja bem feito, né, que traga benefícios para a empresa. Então, ajuda na questão do marketing, né, do próprio negócio, né, é fundamental para a fase de recrutamento, que vai ser tema do próximo vídeo dessa série aqui, que nós estamos falando sobre o processo de contratação. Então, é preciso que essa documentação seja organizada e dentro desses itens vai ter um documento relacionado à parte de divulgação. E falando sobre isso, essa divulgação deve ser feita para quem? Né? A gente pegando um pouquinho do gancho do próximo vídeo, né? Primeiramente, você vai divulgar esse processo de contratação para os colaboradores. Exatamente, para o público interno. Você vai divulgar isso para todos. Então, se vocês têm uma intranet
Ou vocês colocam numa lista de e-mails lá, mandem para todos, daí falam, estamos contratando, né, para tal área, o objetivo é esse, então determinado bem objetivo da contratação, que se espera desse profissional, quais são suas habilidades, né, quais são os benefícios, a proposta salarial bem determinada, isso daí é fundamental. Tá? Isso é muito bom, porque aquele profissional que já está na empresa, ele já conhece o ritmo da empresa, né? Ele pode identificar se tem alguém ali que ele conheça que conseguiria se integrar bem aos objetivos do negócio. Às vezes conhece um bom profissional, então já tem uma rede de contatos bem. Então nós temos que usar muito bem a rede de contatos. Não é só adicionar o cara lá no LinkedIn porque ele tem um cargo muito interessante, trabalha numa grande empresa e você esquece ele. Tá? Ou vira e mexe, ler um artigo, outro lá. Não é só para isso. O processo de contratação, ele pode utilizar também, e deve, pode e deve, tá? A indicação, ela é muito importante. Porque se você já tem uma... Olha bem, e aí não é questão do QI, nem de favorecer quem é conhecido, corrupção nesse processo, não é isso, não é perverter o processo. Entenda o seguinte, pensa bem, você já avaliou uma pessoa anteriormente, ela já está na empresa, você já sabe que ela é aderente aos valores da empresa, ela já conhece muito bem os objetivos, estratégias, às vezes tem um ótimo comportamento e por aí vai. Costumamos nos relacionar com pessoas iguais a nós, ou que tenham um grau de aderência satisfatório em relação ao nosso posicionamento de vida, ok? Então você já tem uma pessoa que já tem uma certa aderência aos seus valores de negócio. Existe uma grande chance de pessoas que ela conhece, que ela convive, por aí vai, também terem aderência a isso. Então veja, olha bem, você consegue trazer informações a mais para utilizar no processo de contratação, principalmente na questão da seleção. Favorece o processo de a fase de recrutamento também. Bem, então olha, importante a gente criar uma diferença aqui entre o QI, como é visto, um QI de maneira negativa, e que daí é porque o cara entrou, porque ele tinha uma peixada, se não me engano, no Nordeste, peixada, queixada, assim, enfim, ou o QI, aqui a gente fala mais pro Sul, né, o tal do QI, ele entrou porque o QI, porque é parente de alguém ou algo assim, isso está incorreto, isso está errado, por esse lado não. Estou analisando pelo outro lado, já tem uma pessoa que já tem uma aderência aos valores, né, do seu negócio, e que daí ele tem outra pessoa que convive com ele e que provavelmente tem a mesma linha de pensamento, de comportamento que ele tem, ok? E daí ele vai, com essa divulgação interna inicialmente, ele vai repassar isso para essa pessoa. Olha, tem aí, por aí vai, funciona assim, 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 assado, e a pessoa pode ser atraída por isso, por essa proposta, fala assim, puxa vida, é interessante, porque isso é mais ou menos como eu sou, né? Então, favoreça, né, o QI nesse sentido, ok? Não na parte corrupta do negócio, não na parte que perverte o processo de contratação, ok? Bom, então tá aí, finalizamos essa primeira parte desse tour pelo processo de contratação, falando das condições básicas que uma empresa precisa estabelecer para garantir que o processo de contratação ele seja seguro, eficaz, eficiente e que traga realmente o profissional que a empresa precisa, tá bom? Bom, se você ainda não deu o seu like nesse vídeo, olha, eu acho que esse vídeo merece um like com certeza. Eu gostaria de ter tido essas informações lá atrás quando eu comecei. Tá bom? Deixe seu like aí, se não se inscreveu no canal ainda, olha aí a oportunidade, aproveite, se inscreva no canal, ative o tar do sininho, né, para receber as notificações dos próximos conteúdos. É planejamento meu que daqui para frente eu estabeleça uma rotina aí, né, mais contínua de liberação de vídeos, de novos conteúdos para todos vocês, porque meu objetivo aqui é favorecer a boa gestão, compartilhando todos os conhecimentos aí que eu obtive durante essa trajetória até agora. Tudo bem? E aprender com vocês aí, deixem comentários, né? Falem sobre questões importantes aí. Abraço a todos e boa gestão!